O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com.br jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br bocnewstv e também nas demais redes sociais e no nosso site bocnews.com. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIP Way, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Vou falar muito sobre política e, é claro, os bastidores da política, como a tecnologia, como a comunicação é importante para os políticos. Nossa convidada de hoje é a Cristiane Desconze, que é jornalista, cientista política e acabou de lançar um e-book, Imagem e Reputação do Vereador na Era da Comunicação 4.0. Cristiane, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda novamente aqui ao Jornal em Foque, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e vamos aí falar, né, sobre todas essas questões que estão super importantes agora, né? Exatamente. Como é que surgiu a ideia desse novo e-book aí, que já não é o primeiro seu, novo e-book aí, a imagem aí dos vereadores, né? O vereador tá bom a imagem do vereador, ele precisa melhorar a comunicação Precisa dele? melhorar a comunicação. Surgiu um convite que eu recebi da União dos Vereadores do Brasil, da UVB, né, que é presidida pelo Gilson Conzatti, me convidou para fazer uma palestra e eu trouxe esse assunto para a palestra, que era a imagem e a reputação do vereador na era da comunicação 4.0, né? E aí fica aquela coisa, o que é comunicação 4.0, né? Antes das redes sociais, a comunicação era 1.0, era emissor, receptor, e a gente não tinha esse retorno. Se tinha, era o leitor que mandava aquela carta depois de não sei quanto tempo, e sabe Deus se ela ia ser publicada ou lida, né? E depois, claro, começou a abrir essa interatividade, que foi a 2.0, que era selecionada, né? Bom, essa carta eu publico, essa aqui deixa pra lá, essa aqui eu nem li. Gatekeeper, pré-seleção. Isso, o que é bom pro meu, bom pro meu veículo, como é que é? E aí a 3.0 já começou a ter um comentário, outro público na rede social, né? Que é aquele comentário, por exemplo, a gente está aqui agora, você pode comentar aqui embaixo, já é o 3.0. E o 4.0 é quando o comentarista vira um emissor também. Ele pega e faz um vídeo, olha, sobre isso, eu tenho um vídeo. A pessoa se posiciona no próprio canal dela. Então, é a era da comunicação 4.0, que é a era que a gente está vivendo. E aí, por isso, muito mais cuidado com a reputação e com a imagem, né? E aí, no e-book, a gente traz desde como o vereador deve se posicionar num comentário. Porque os comentários hoje, eles viram tema de post, né? Tem muito comentário ali, tem perfis, né? Olha só os comentários, pessoas fazendo comentários, alguns preconceituosos, alguns divertidos, enfim, sobre um assunto. E como que isso pode gerar um problema para o vereador, né? Ou um assessor, ou alguém, porque também... Geralmente é um assessor que muitas vezes faz, nem é o próprio vereador. Exato, né? E às vezes até o assessor no perfil dele, porque ele é ligado ao vereador, se alguém pega algum comentário preconceituoso ou de uma linhagem diferente ali do que o vereador apoia, pode gerar um print e assim, gerar uma crise, né? Então, como evitar esse tipo de crise hoje nessa era do 4.0, onde todos nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro, né? E não é teoria da conspiração, isso é real e hoje é assim que funciona a comunicação mesmo. Exatamente. E essa é uma preocupação, você, depois dessa palestra aí, de o que aconteceu? Vários vereadores vieram falar com você também está na UVEBS também, na assessoria da UVEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, né? Aí tu falou, opa, preciso ver, preciso saber filtrar, que nem você falou, às vezes o vereador tem uma linha de pensamento
e tem um assessor que pensa totalmente diferente. Exato. Despertou aí, eu acho que é uma semente plantada, né? Muitos vieram conversar e, assim, muito importante que haja um entendimento de que essa reputação na rede, ela é construída. Não dá para pensar que vai fazer um único vídeo, vai viralizar, vai ser o prefeito de Sorocaba, né? Sim. Enfim, com todos os likes. Rodrigo Manga. Exatamente. E toda exposição demais também tem o seu outro lado da moeda também. Né? Tem, quanto mais exposto, tá lá. Mais vulnerável fica. Mais vulnerável receber também. Então, ensina a lidar com comentários negativos de uma forma, né? Democrática também, que é super importante, claro. Né? Entender isso. E ver a constância das postagens, o quanto é importante manter uma linha também, então ter mesmo uma linha editorial, a gente que é jornalista, né, fala muito, o vereador também, ele tem que ter a causa que ele apoia e trabalhar por essa causa e mostrar para o eleitor, que é um espectador também das redes sociais, o que ele está fazendo. É uma excelente vitrine para o trabalho, se ele souber fazer isso. Claro que isso não tira do vereador aquela questão de ser o ente político mais próximo da população, o cara que vai tomar um cafezinho na padaria, que conversa, né, com o cidadão no dia a dia. Então é um complemento e pode ser um braço a mais ali para mostrar como ele pode trabalhar e ir mostrando o serviço. Não deixar só para na hora de fazer a campanha, que é muito mais difícil, porque daí ele já vai ter uma base, né? Ele já vai construindo isso. A eleição 2028, mas até lá já dá para ir trabalhando, Exatamente, né? Até porque vem novos nomes, novos... Né? E aí até essa questão, e isso, por exemplo, candidatos que têm um pouco mais de experiência, digamos assim. E aí, às vezes, esse mundo virtual é um mundo que ainda as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Uma coisa é você pegar um jovem, né, que tem essa facilidade, né? E eu sempre falo aqui no Jornal em Foque, a gente está vivendo um momento único, que a gente tem uma gama de gerações que nunca tivemos na nossa história, né? Você tem os baby boomers que nasceram lá até os anos 60, depois a geração X, Y, Z, Alpha, e já entramos agora em 2025 na geração Beta. Meu Deus. Né? Já estamos aí, uma sopinha de letras nesse aspecto. E é claro, muito vereador não tem muita habilidade com a questão das redes sociais. E você tem aqueles que surgem na política pelas redes sociais. Como que você, como também pesquisadora, como que você analisa esses cenários, né? Alguns que foram eleitos pelas redes sociais, explodiram nas redes sociais, a gente tem vários casos aí, né? O próprio que foi o mais votado até hoje na história, o professor Kenny, né? Sim. Mais votado na história, foi eleito depois deputado estadual, né? Poderia ser candidato a prefeito, inclusive, né? Era bem avaliado na época, e aí, pelo menos na parte política, sumiu. Né? Tem o curso de inglês dele, faz sucesso enorme, mas na parte política ele saiu, né? Foi um meteoro que sumiu. E você tem, obviamente, os mais variados perfis aí. Como é que você analisa curiosidades aí desse pessoal, né? Quem quer ser político aí nesse sentido? Sim, é bem interessante essa pergunta, porque realmente a gente tem, né, nas cidades também vereadores hoje que emergiram mesmo das redes, né? A gente até comentava mais cedo aí nos bastidores sobre isso. E os figurões mais antigos, vamos usar assim, eles podem encontrar um caminho que não seja muito diferente do que eles são, né? Aí que tá, você não tem que criar um personagem para rede social. A persona, né? Uma persona, exato. Persona não dá para um vereador mais antigo, mais tradicional, querer fazer dancinha no TikTok. Isso aí vai ser ridículo, vamos usar essa palavra mesmo. Não existe. É totalmente desconectado com o que ele é. Tem espaço para trazer um debate. Existem redes, até mesmo falando do TikTok, né? Que as pessoas marginalizam muito pela questão da dancinha, mas lá existe um debate político bem forte. Então é encontrar o seu nicho. E como que vai encontrar esse nicho? Com a constância das postagens. As próprias postagens, elas vão te dando o retorno do que o teu público está querendo e como que você pode encaixar o seu ser, o seu trabalho
dentro desse formato. Então, não dá para todo mundo seguir a fórmula do Rodrigo Manga lá de Sorocaba, porque ele faz vídeos engraçados, mas ele entrega resultado, né? Toda vez ele começa, ele tem um gancho, alguma cena cômica, e na sequência ele fala de algum projeto, algum programa que ele está implantando. Ele fez a receita dele, né? Não dá para todo mundo fazer. A gente tem aqui na Baixada, se a gente falar de prefeitos, inclusive tem prefeitos aí que tem 6 mandatos, já não caberia a ele, que já tem uma imagem consolidada, começar a fazer um tipo de vídeo desse. Então, é o bom senso, é a regra número 1, né? E a partir disso, ir crescendo a presença com constância e consistência, né? Por exemplo, meu conteúdo é consistente. Eu vou trazer uma entrega, eu vou propor um debate, eu vou me posicionar, porque às vezes o vereador também, ele fica dentro do cercadinho do município, e por vezes ele não se posiciona sobre temas macro, né? Por exemplo, crises internacionais que o Brasil possa estar vivendo, como vive no momento, né? Um posicionamento também pode ajudar a ter um eleitor que se identifique. Então, tem várias oportunidades de comunicação que vão além do cafezinho na padaria. Muito bem mesmo. E nada como gastar um pouquinho de sola do sapato também, né? Opa! O contato tete a tete também, né? Porque o mundo é real, né? E tem gente que depois acaba se identificando e acaba falando, olha, não é bem assim a história nesse sentido. Mas até dentro da questão das redes sociais, a gente já teve fase lá na origem, lá nos princípios do Orkut. Sim! Orkut, os mais novos falam, o que é Orkut? O que é Orkut? Dá lá uma googada lá que você vai ver o que é Orkut. Eu tava lá. Né? O Orkut, que o Orkut caiu hoje, né? Nem existe mais, foi desativado até pouco tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, aqui nessa área da tecnologia tão... Hoje você tem Facebook, que já está pegando uma faixa etária. Já está orkutizando. Né? Você tem Instagram, TikTok, LinkedIn, enfim, tem uma gama aí enorme nesse aspecto. Qual melhor entrega hoje, no caso para o político, onde os políticos melhor se identificam ou devem se identificar? E também não misturar, às vezes, a festinha do filho, da filha com a sua página, né? Com certeza. Ainda acontece muito disso? Acontece. A festinha... Uma pitadinha de vida pessoal é interessante nos stories, por exemplo. Para o político que tem um perfil ativo no Instagram, ele trazer uma vida pessoal ali no story interessante. Isso, traz a identificação. Olha, ele também acorda, ele também faz atividade física e tal. Mas não priorizar isso, por exemplo, no feed, já deixa alguma coisa mais profissional, né? Hoje a melhor entrega, por incrível que pareça, é o TikTok mesmo. É o TikTok? Mais que o Instagram? Entrega mais. O Instagram, ele é muito difícil para quem está começando. Se você já tem uma base, de dados ali, de seguidores e tal, ele até entrega bem. Mas é muito difícil. Quando você posta no TikTok, ele dispara para mais pessoas. O próprio YouTube hoje tem o recurso também dos shorts, que são os vídeos curtos, que antes eram de 1 minuto e agora são até 3 minutos, que é o que facilita, né? Porque antes a pessoa tinha que fazer o corte muitas vezes no meio, acelerar, muitos vídeos acelerados, né? Sim. E também tem boa entrega. É que hoje o pessoal quer ver o mínimo tempo possível. O mínimo tempo, os primeiros 10 segundos, né? A regra dos 10 segundos. Se não prendeu a atenção os 10 segundos, rolei e tchau. Foi. E por incrível que pareça, as pessoas, né? O brasileiro passa 2 horas nas redes sociais aí por dia, facilmente, até mais. Até mais, rolando o feed ali. Quem sabe ele te encontre e enfim, vire seu eleitor e tal. Mas é um desafio muito grande. E assim, quem começa antes já tem a vantagem. Porque a coisa está aumentando. E aí até nas campanhas, né, nos últimos anos, o impulsionamento de conteúdo para a campanha eleitoral. Nossa, o grupo Meta lá, que é do Facebook, Instagram, arrecadou mais de 70 milhões só aqui no Brasil. Quer dizer, o nosso dinheiro. São as Big Techs. As Big Techs. As famosas Big Techs. Tá lá, é só entrar no portal do TSE, tá lá. Os grandes foram ou empresas diretas das Big Techs, no caso,
a Meta, no caso também. A Alphabet é da Meta, né? Sim. Mas tem o Google, enfim, essas Google, outras. uh-huh. E tem empresas que são, digamos assim, prestadoras de serviços que também ganham muito dinheiro. Com o nosso dinheiro seu, da Cristiane, meu, né? Dinheiro público, do famoso fundo partidário, né? Fundo eleitoral e também o fundo partidário. Isso. Que às vezes se misturam aí para os objetivos, não os recursos, mas se misturam para os objetivos. Então é uma realidade nesse aspecto. E no TikTok, a dancinha ainda faz parte ou já foi a fase da dancinha, agora já tem outra pegada aí? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Eu tenho me aventurado aí justamente por conta dessas pesquisas que eu tenho feito, e eu confesso que eu tinha um preconceito absurdo, porque eu achava que era só dancinha. E tem muitos especialistas. E o que traz de vantagem, por exemplo, a barra de busca do TikTok, ela é muito mais precisa. No Instagram, a sua busca, você não consegue buscar por palavras-chave, os assuntos. Então você busca, encontra o perfil. E isso é uma falha do Instagram, ou não, porque às vezes eles têm interesse de ter a entrega deles, né? Sim. Porque muitas vezes... Eu brinco muito, eu entro no Instagram, eu vejo um monte de gente que eu não sigo. Por que eu sigo as pessoas se o Instagram me entrega o que ele quer, né? E no TikTok já é diferente. Quando você faz uma busca, você tem acesso a profissionais de emagrecimento, de saúde, personal trainer e tal. Então, todos os profissionais estão migrando mais para o TikTok. Hoje não é a rede número 1. Mas pode vir a se tornar. Está crescendo. Está crescendo muito. E quando você pesquisa a por política... É o Instagram. É o Instagram. Sem dúvida, assim, imbatível, muito longe das outras. Como já tivemos o Facebook. Como já foi o Facebook. São fases, né? São fases. E aí, então, uma tendência, eu aposto, que o TikTok vai passar o Instagram no futuro justamente por conta dessa facilidade de encontrar os conteúdos. E não de você ficar à mercê do algoritmo, né? E o algoritmo, é o que eu sempre digo, né? Ele te põe numa bolha, principalmente na questão política, que você não consegue enxergar os dois lados. Você só tem aquele viés de confirmação, né? Ah, eu sou esquerda ou eu sou direita, e aí eu vou curtindo só conteúdos dali, eu já não recebo mais nada do outro lado. E isso acaba depois... embasando teorias de que as urnas foram fraudadas e tudo mais, porque chega um ponto que as pessoas não veem os dois lados, elas não têm cabeça para discutir de forma macro, discutir fatos, elas discutem políticos e não políticas, tudo isso por conta do algoritmo, né? E o algoritmo vai enterrando mesmo você dentro dessa bolha cada vez mais, e aí com um TikTok da vida, por exemplo, você pode ter uma pesquisa proativa de tentar entender os fatos por dois lados. E aí, exemplo, né? Você quer saber mais sobre o governo dos Estados Unidos, sobre as políticas do Trump com relação às sanções a outros países no mundo fora o Brasil. Tem especialistas lá falando sobre isso. Vai ter gente falando coisa boa, vai ter gente falando coisa errada, vai ter gente falando coisa certa. Sim. Cabe a você a filtrar, que é o jornalismo, né? A gente tem acesso aí, quando faz uma matéria, a gente ouve os dois lados, o leitor escolhe, né, o seu pensamento a partir, tira as próprias conclusões. Então lá as pessoas têm acesso a diferentes pontos de vista e conseguem criar o seu próprio pensamento, sua linha de raciocínio, muito diferente do Instagram, que acaba te entregando a goela abaixo. Até dentro dessa linha, mas os políticos aqui, vamos pegar os nossos políticos aqui, você deve ter feito algum levantamento também. Eles usam o TikTok ou ainda estão muito longe de usar o TikTok? Muito longe. Tem um potencial enorme até para os assessores também. Até para os assessores, até para as agências. Tem uma linguagem diferente, né? O TikTok tem uma linguagem diferente. Cada rede tem uma sua peculiaridade também, né, Cristiane? Tem públicos distintos, peculiaridades que tem que ser, obviamente, analisadas. E tem um público muito politizado lá. Muito politizado, mais do que... Porque o Instagram... É mais visual. É isso aí, é muito mais visual, é muito mais lifestyle, né, que gostam de falar. Então, acompanhar a vida, vender produto, blogueiragem em geral, né? Então, ele entrega muito mais isso. E lá, o debate político no TikTok, né? Lá no TikTok, o debate político, ele é mais fervoroso, porque as pessoas entram para comentar. Eu não sei se existe ainda, pelo fato de não ser aquela rede tão acessada, se existe aquela
coisa do oculto, eu vou escrever aqui porque ninguém tá vendo, ninguém tá me vendo aqui e tal. Talvez mais pra frente isso mude, mas realmente é uma rede que dá pra apostar porque ela entrega muito bem. E quem ainda não tem o perfil ou fez o perfil lá atrás e tá desativado, vale a pena voltar para dar uma olhada porque é uma tendência, está crescendo. Está crescendo. Muito bom a tua visão aí nesse sentido, né? Porque às vezes é tudo assim, são fases, né? Novas gerações, novos consumos, daqui a pouco não vai ser mais o TikTok, daqui a pouco virá outra e assim vai sucessivamente. E os políticos, eles sabem lidar com os comentários negativos? É difícil. Porque assim, olha, vereador, o senhor fez isso, fez aquilo, o senhor prometeu isso. Pega lá uma fala antiga dele, porque também hoje a internet, né, ela expõe bastante também. Como é que, na conversa que você tem com os vereadores, muitas vezes, como é que isso funciona? Vai muito no fígado? Não pode trabalhar essa questão do fígado daí? E é o mais difícil mesmo, né? Porque a primeira ação deles é pensar, vamos apagar e bloquear esse cara aí. Não, esse cara bloquear. Vamos bloquear. Não, esse cara aqui tem que bloquear. E às vezes não, né? Às vezes vale a pena mandar uma mensagem no privado, dar uma atenção para essa pessoa no privado. Olha, vi seu comentário aqui, acho que você está equivocado, tem isso. E pronto, abre o diálogo. Porque essa é uma oportunidade de diálogo e até converter um hater em fã, né? Que as pessoas gostam muito desses termos nas redes sociais. Saber lidar. A exposição, como a gente falou lá no começo, a exposição quanto maior, mais comentários negativos a pessoa vai receber. Isso é fato. Não existe um mundo ideal. Se você ultrapassa um certo número de visualizações, a chance de mais pessoas não gostarem, principalmente quando você está se posicionando, é grande, porque não é todo mundo que vai pensar igual. Mas você tem que ter suas convicções. Claro, não vai fazer um vídeo absurdo que ninguém vai gostar. Mas se você tem uma convicção e um propósito, tem que seguir com ele e vai ter pessoas que vão gostar. Se você só focar no que não te apoia, aí fica realmente muito difícil. Então tem que ter estômago. Mas eu entendo que vereador tem bastante estômago, viu? E como? Pois é. E como? Vamos ver como os vereadores vão agir, especialmente das cidades aqui da região, quando começar a funcionar os mais de quase 20 radares que vão ser instalados, não só na Rio Santos, mas também em Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, enfim, da concessionária Nova Litoral. Vamos ver como os vereadores, inclusive da base do governo paulista, o que eles vão argumentar. Isso é uma boa questão, né, para defender, ou vão criticar. Porque essa é uma realidade. A partir de novembro, o sistema Free Flow aí, isso já está no interior de São Paulo, já está comentando muito, já está sendo usado e muitas críticas, agora vai ser implantado aqui no litoral. E aí, como é que funcionam os vereadores nessa posição, muitas vezes da base de apoio do prefeito, que o prefeito é ligado também ao governador, e aí? Realmente. Vai mexer no bolso. E essa é uma questão que... Na cidade, o cara muda de lado em Praia Grande, que você é de Praia Grande. Sim. Litoral Sul fica muito claro isso daí. É uma cidade, é a única cidade, mudou de lado, você mudou de pista, mas está na mesma cidade. E está pagando pedágio dentro da cidade. Exatamente. E essa foi uma questão até que foi um divisor de águas ali, né? No passado, a UVEBS, né, se posicionou contrária ao pedágio em 2016 ou 15, se não me engano, que já ia ter um pedágio lá em Peruíbe, e aí foi feita uma campanha e não aconteceu. Só que agora já está definido, a empresa já está em atividade praticamente, né? Em novembro, como você trouxe, já começa a valer. O que os vereadores puderam fazer e se posicionaram foi de garantir melhorias, então, de fato, para essas estradas, né? Então, que a concessionária, assim, trouxesse essas melhorias, já que não tem remédio, né, do pedágio, então que isso garantisse algum benefício para o município e para a questão do turismo também, né, porque com a estrada melhor, então facilita os deslocamentos e tal, porque a coisa já está feita. Mas as redes sociais são sim um ponto para que eles se posicionem contra ou a favor.
Mas é como você disse, aí tem muito alinhamento ideológico, né? Então, quando a pessoa, o vereador, ele tá alinhado com o governador, de repente, alguns vão falar, alguns não, né? Aí depende, mas aí eu acho que... o cidadão vai lá, e aí, vereador, qual a sua posição sobre esse assunto? Tem que se posicionar, E aí trazer também os dois lados da moeda, né? Então, se entender que conseguiu uma boa negociação com o governo e com a concessionária de que, olha, vai ter melhorias, o município vai receber alguma coisa dessa arrecadação também, sabe? Tentar fazer a limonada aí, porque o limão já está instalado. Já está instalado, aí eu quero ver, e aí eu acho que isso foi um erro crasso, né? Que essa proposta já se arrastava há muito tempo, mas não levaram em consideração, Cristiane, a possibilidade do VLT se expandir para lá, ou seja, já que estamos falando de uma região metropolitana, já tivemos a oportunidade de trazer aqui o representante da empresa, da CNL, concessionária Nova Litoral, e não tem previsão do VLT nem BRT, o máximo vai ser ampliar aí a pista, né? Vai ter uma possibilidade de ampliação da pista, mas não tem previsão, ou seja, se a gente está falando em mobilidade urbana, uma região metropolitana com 1,8 milhões de pessoas, e não se falar nisso, que a gente sabe que o futuro é Litoral Sul, Praia Grande, Litoral Sul, né? O prefeito Mourão tem batido muito nessa tecla a respeito do VLT ou BRT, enfim, quer que seja. Se você vai fazer isso e não prever, pelo menos o túnel aqui já estão prevendo a possibilidade. Se vai ter ou não é outra história, mas estão prevendo, então já é um ponto positivo. Mas na concessão, aí quando a gente prevê, a gente amplia a licitação, amplia o prazo aí nesse sentido. Cristiane, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre política, redes sociais também, com a jornalista e cientista política, a Cristiane Desconce também, que ela acabou de lançar o livro, um e-book, Imagem e Reputação do Vereador na Era de Comunicação 4.0. Já é o segundo ou terceiro e-book seu? Olha, eu lancei alguns e-books, né? E eu dei mais atenção para esse dos vereadores. Aí eu lancei outros 2 sobre as eleições 2024, né? O primeiro era trazendo todos os candidatos a prefeito, seus respectivos vices, uma bio deles, né? Porque é muito difícil você ter o compilado de todos os dados. Tem o site do TSE, Divulgacand, mas assim, para a pessoa acessar e aí para ter todos da região, era muito trabalhoso. Então eu reuni os dados e fiz uma pequena análise de cada cidade, né, as necessidades. Aí quando eles foram eleitos,
A gente fez o e-book Os Eleitos e o que eles prometeram, com base nos planos de governo. Ótimo, isso é importante. Que o pessoal esquece que eles têm que registrar o plano de governo lá no site do tribunal. Né? E aí, a ver todos os planos de governo, então a gente pegou em tópicos das principais áreas, né? Então, saúde, educação, mobilidade urbana, tópicos, depois links para os planos de governo na íntegra, e os planos de governo estão num drive meu, então nunca vai se perder, fiquem tranquilos, o link está lá, né, pelo fato de ser e-book, então essa possibilidade, né, de trazer links, e tinha uma entrevista com cada eleito, porque que ele prometeria entregar até os 100 primeiros dias de governo. Então, nos 100 dias de governo, a gente encontrou algumas inconsistências. E aí, entregaram ou não entregaram? Alguns entregaram. Alguns entregaram, prometeram. Outros não. Mas também teve o caso, né, de Mongaguá, por exemplo, que teve toda aquela questão eleitoral. Mas alguns entregaram, sim. Foi uma surpresa positiva, né? Bom. Então, mas ainda é válido, super válido esse e-book, porque os planos de governo estão lá. E os tópicos também das prioridades para cada cidade. E a gente mora numa região metropolitana, então é importante a gente conhecer tudo o que acontece na região, porque nós somos cidadãos metropolitanos, né? Sim. A gente mora numa cidade, trabalha em outra, né? Às vezes namora uma pessoa de uma terceira cidade, tem amigos, sai para se divertir dentro do nosso litoral. Então, tudo isso é muito importante, né? E conhecer também as referências, né, de saúde pública, né? Alguma cidade tem referência de saúde pública em tal área e na outra, né? Principalmente. Então, é importante ter o contexto da região ali, e o e-book ajuda bastante também para quem tem interesse aí de conhecer melhor a nossa região e as nossas necessidades. E está tudo disponível na sua página? No meu Instagram. No meu Instagram, Cris Desconce. Tem um link, né? O link da bio. Link da bio. O link da bio, o famoso link da bio. Aí lá tem acesso a este e-book novo, que tem um link separado só para ele. E depois tem um outro link que são todos os e-books que eu já fiz, e vai ter esse e-book dos eleitos também, que ainda está super válido. Eu acho que vale a pena ainda, porque até 2028 tá valendo essas promessas, estão valendo. Exatamente, aí tem muitas informações relevantes aí nesse sentido, o link da bio aí nesse sentido, tudo assim, tecnologia, essa aí, né? Essa página, isso aí, então tá certo, aí quem quiser, link da bio, Felipe Brandão, rapidinho já colocou aí para os nossos internautas e telespectadores aí também nesse sentido. Cristiane, até você falou do prefeito lá de Sorocaba, Rodrigo Manga, e virou aí personagem, tem os pontos positivos, ele acabou também sendo foco aí da Polícia Federal, enfim, tem os prós e os contras, né? E a gente percebe que, e aí como profissional de comunicação, a gente percebe que outros prefeitos estão seguindo a mesma linha, de montar equipes próprias, né? E lá ele foi muito criticado também, que ele criou lá, eu acho que tem uma equipe de 18, 20 assessores dele que trabalham para ele. E aí entra o desafio, né? Trabalhar para a pessoa física ou a pessoa jurídica, ou seja, o chefe do executivo. Que aí você tem os canais tradicionais, que são os canais de comunicação do poder público, da prefeitura, isso vale para as câmaras também. E a gente percebe aí que alguns estão fazendo para fins pessoais, até alguns com perspectivas eleitorais futuras. Sim. Como lidar com essa realidade aí, né? Porque às vezes o cara fala assim, olha, e no caso eu li alguma coisa, parece que tem 18 assessores, enfim, tudo lá no gabinete, né? E às vezes acontece que o prefeito, ele divulga um fato antes mesmo da comunicação da prefeitura, né? E aí tem que correr atrás do prejuízo. Como é que é essa questão de hoje as redes sociais dos governantes e tem as redes sociais do poder público também, que tem, obviamente, outra pegada, tem outra visão e que não podem concorrer, aliás, tem que andar juntas, né? Tem a questão da personificação, né? É muito mais fácil uma pessoa comunicar, é muito mais aceito nas redes do que um perfil de uma página de uma prefeitura, né? A Prefeitura de Curitiba, lá atrás, foi uma das primeiras a fazer uma linguagem mais moderna. Acho que no Facebook, à época, falava a prefa isso, não sei o quê. Como se fosse um personagem, isso, aí tinha muita coisa da capivara, né, que é o animal lá, símbolo de Curitiba e tudo mais.
E é um desafio maior mesmo. O que não pode é misturar. De fato, se ele tem 18 pessoas trabalhando para ele, tem que ser uma equipe dele, e aí tem que ver juridicamente como isso funciona. Exatamente. E eu, sinceramente, não tenho esse conhecimento para poder falar a respeito, mas acredito que tem implicações jurídicas, sim. Como, por exemplo, uma coisa que não pode ser feita é a tal da collab do prefeito com a prefeitura. Sim. A prefeitura é um órgão, né, independente, tudo bem, ele é o prefeito, mas... Pode parecer inconsistente, mas não pode fazer collab do prefeito com a prefeitura. Até em campanhas eleitorais isso ficou muito claro. O tribunal, ele atento a esse fato também, né? Tanto candidato. É que o site da prefeitura, né, sai do ar, não tem nada, só serviços ali, por exemplo, download do boleto do IPTU, do Diário Oficial, isso. Eu acho que você não pode tirar, porque aí tem, né, as questões, mas notícias mesmo não pode. Então, são muitas implicações. Né? Isso mesmo. E então tem que tomar muito cuidado. E aí essa questão, claro, pra gente que trabalha com comunicação, vê que, né, são 18 empregos, que maravilhoso. Mas tem que tomar muito cuidado mesmo e ver essa questão jurídica. Eu realmente não entendo como seria essa implicação. Mas, como exemplos. Aí, e a gente está percebendo um crescimento, né, dos próprios chefes do executivo, de forma geral, eles terem, né, uma estrutura à parte, digamos assim. Sim, a gente vê, por exemplo, inauguração, né? Vai o chefe do executivo, já tem um câmera, né? Coisas que não tinham antigamente. Né? Então já veio uma pessoa para fazer um que vídeo, é ligado ao governante, não ligado à administração. Exatamente. Toda, né? Que daí já vai colocar na rede, aí já faz na rede pessoal dele, né? E dele ou dela, enfim, quem quer que seja. Nesse sentido. Então, eu acho que talvez precise ficar mais claro isso daí, né? Porque é um risco, você está usando, né, essa questão da impessoalidade que está sendo deixado de lado nesse aspecto e um ponto que deve ser um ponto de atenção, com certeza, um ponto de atenção. E a gente vê cada vez mais os governantes fazendo vídeos mais pessoais, mais fora do gabinete, às vezes tomando um café da manhã, conversando no dia a dia. Tem vereador fazendo vídeo cozinhando, deputada fazendo vídeo cozinhando, fazendo receitas, quer dizer, tudo isso é para trazer o cidadão... Gente como a gente. Isso, para mostrar, né, olha, eu também cozinho, eu também tenho minha vida pessoal como você, aí... Então eu acho que é tudo uma forma de tentar chegar mais próximo do cidadão ali no dia a dia. Tem limite para postagem? Não. Não tem limite? Não tem. Se a pessoa quiser botar 20 no dia, depende da rede. Muito. Depende da rede, Depende né? Da rede. Tem uma isso. rede como o TikTok, por exemplo, quanto mais você postar, mais ele entrega. Tá. Já o Instagram, ele dá aquela segurada, né? Às vezes só que também você não pode sumir. Então tem que ter uma consistência. Não pode sumir. O Instagram, ele entrega, se você sumir, acabou. Aí depois ele vai recomeçar, ele vai entender que você tá voltando. Então ele vai... Os algoritmos, os famosos algoritmos, eles não são moleza não, viu? Facebook é só para pessoa acima de 40? Ou como é que o Facebook está num processo... Né, não só a questão de envelhecimento mesmo. É real isso. Real, de público e de plataforma mesmo, né? Tinha muitos recursos, né, que eram usados. Evento, você montava um evento no Facebook, convidava as pessoas, caiu em desuso. Agora tem muito, eu vou usar um termo da internet, muita tia do Zap lá, né? Que o pessoal gosta muito de falar, aqueles bom dia, né? Com flores e tal. Isso tem muito no Facebook. Então acabou mesmo caracterizando uma rede das pessoas, né, mais idosas. Mas é interessante ter os espaços para cada conteúdo, né? E o vereador tem que surfar todas as ondas, né? Só com linguagens diferentes. Com linguagens diferentes. Isso é importante, né? E aí ele pode dialogar com esse público do Facebook alguma proposta mais voltada para esse pessoal. E aí ele vai conversar no TikTok, uma política mais hard, posicionamentos e tal. E no Instagram ele vai trazer coisas para as pessoas mais jovens, coisas mais leves, conteúdos mais... que tenham identidade ali com o público do Instagram, que o Instagram é muito visual, então vídeos mais elaborados, né, imagens bonitas, o algoritmo entrega melhor. Agora, se quer bater em alguém, vai lá pro TikTok que o pessoal gosta do ringue. Essa é boa, gostar do ringue. E o X, que é o antigo Twitter, vai.
o Elon Musk, aí o famoso e polêmico Elon Musk, que estava no governo Trump, agora já brigou, quer criar um partido, enfim, a gente já viu tanta essa novela. Megalomaníaco, né? Tanto essa novela, mas enfim, e o X, né? Qual é a pegada do X, por exemplo, o político? Funciona bem ou o X, como, pela velocidade com que as coisas acontecem, que é muito, muito rápido, né? Ali já foi um ponto muito de discussão política, tanto é que estava no alvo, né, do Alexandre de Moraes. Sim. Ali também, e enfim, dessa regulação das redes sociais, que é um tema super polêmico. X ou X também, tem algum X, isso, X, antigo Twitter, né? Tinha um passarinho lá, agora é um X. Era um passarinho azul. Mas lá era o que você disse, a velocidade. Se a gente for voltar no tempo e comparar ali com os meios de comunicação, era como se fosse a rádio antigamente, né? Uhum. Que a pílula curta e foi. Sim. Né? Porque antigamente a gente tinha esse entendimento, né? De que o impresso dependia de uma apuração maior e só saía no dia seguinte. E o rádio era aqui, ligou o microfone, aconteceu tal coisa. Mais rápido. Então, o Twitter tinha essa característica, né? Então, todo mundo ficava sabendo tudo antes pelo Twitter. Só que aí também era um grande disseminador de fake news, né? E com a compra, né, do Elon Musk, perdeu um pouco ali aquele viés. Você agora, para poder alcançar, tem que pagar tudo, né? Antigamente era mais democrático. Agora você quer fazer alguma coisa, pacote premium, não sei o que, despesa, e não são baratos, não. Não são baratos, não. Aliás, tem muita coisa que tem que pagar, né? Tudo tem que pagar. E inteligência artificial mesmo, que eu sou uma defensora da inteligência artificial, desde que ela seja usada de uma forma mais experimental, por exemplo. Eu tenho uma ideia de um post, eu vou lá e pergunto para a inteligência artificial, ela me entrega, eu vou lá lapidando esse conteúdo, eu vou checando o que tem. Não copiar e colar, porque daí essas pessoas que copiam e colam serão as que serão substituídas pelos robôs. As que pensam não serão substituídas. É verdade. Mas essa também é uma questão que chega um determinado volume de uso, também você precisa pagar. Então, tá todo mundo ganhando dinheiro, né? E como? Cristiane, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos voltar a falar sobre essa questão da inteligência artificial, que é um perigo também que a gente sabe aí que tem regras, tem tanta legislação, mas especialmente no meio político, e a gente está aí às beiras de uma nova eleição que promete, já começou, está quente, já está esquentando, mas a tendência é esquentar ainda mais no próximo ano. Mas depois de um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco. Passa muito rápido aqui, que você está nos acompanhando com a nossa convidada de hoje, a jornalista, a cientista política, Cristiane Desconce, que está falando muito sobre redes sociais, tecnologia também a respeito, especialmente no meio político, mas não é, claro, só no meio político.
o TikTok é a grande rede social da vez aí. Enfim, e ela acabou de lançar o e-book Imagem e Reputação do Vereador na Era de Comunicação 4.0. Legal, só acessar lá o Instagram da Cristiane Desconce, está lá também, o Felipe rapidamente colocando também o Instagram da Cristiane Desconce. Desconce é Cris com H Desconce, não é isso? Isso aí. Muito bem aí, muito bem. Cris, a gente está falando da inteligência artificial. É um caminho sem volta, chegou para ficar, e a gente tem aí eleições no próximo ano. A justiça, né, tenta, o Congresso lentamente se discute. A gente teve entrevista do Marcelo Senise, que é um especialista nessa questão de inteligência artificial lá de Brasília, e o Congresso tenta, discute, enfim, mas a gente sabe que essa não é uma pauta que interessa muito na hora H dos nossos políticos, mas é uma realidade, né? É uma realidade cada vez mais presente e comum, e a gente está vendo aí, basta 3 segundos da sua voz, já é possível, né, você clonar, né, imagem, enfim, tudo. Como lidar com isso, não só para os políticos, mas como lidar também para a gente, obviamente, o risco de cair em golpes, né, que é muito, infelizmente, é muito frequente isso daí também. Muito, e essa questão dos vídeos e da voz, né, é muito fácil clonar a nossa voz aqui, ou de pessoas famosas. Tem um exemplo que eu vi no Facebook, né, de um golpe com o Luciano Hang, sim, da Havan, que aparecia a voz dele perfeita, falando que a Havan estava dando iPhones, e aí a pessoa usou cortes dele e cortes de imagens da loja da Havan, venha, e tava lá, alguém, por alguma razão, criou isso. Fake news bravo. Fake news fortíssimo. Induzindo a pessoa... Muitos talvez foram até as lojas. Provavelmente, né? E isso para a política é 2, né? E aí o que acontece? A regulamentação, eu acredito que tem que vir das redes para você criar um perfil. Como quando você vai pegar um crédito, você tem que colocar documento, tem que ser uma pessoa. Sim. Porque hoje em dia é o número do telefone que valida, né? Você põe o telefone, põe teu e-mail, você pode criar N e-mails e ter N chips, N números de telefone, e pode criar várias contas falsas, né? Então, a partir de uma conta falsa, a pessoa sobe um vídeo alterado e esse vídeo começa a tomar proporções ali e até os algoritmos entregando, porque quanto mais as pessoas comentam, mais o algoritmo entende. O algoritmo é um robô. Sim. Ele não sabe se é bom ou ruim. Claro. Ele tem um método. Ele vai pelo volume, mais pessoas acessando, ele tá achando que... Tem gente encaminhando, isso aqui é legal, eu vou mandar para mais gente. Isso aqui, o pessoal tá comentando, bora mandar. Não sabe se é bom ou ruim, né? Então... Quando a gente fala de regulação, e aí entra também a inteligência artificial, mas tem que regular os perfis, não é nem as redes têm que dificultar o acesso a criar um novo perfil. E as pessoas que já têm perfil, de repente enviar, olha, precisamos do seu documento, senão você não tem documento, caiu o perfil, sabe? Para deixar mesmo a coisa constitucional, que eu sempre cito, né? Vedada o anonimato, né? Livre a expressão, vedado o anonimato. Pronto. Claro. Então fica dentro da Constituição brasileira, né? Que isso está na Constituição. E se a pessoa fere, tem lá outro artigo lá dos crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação. A pessoa vai ser julgada pelo mesmo instrumento. Então, não vejo a necessidade... Parece que é terra sem lei, né? Parece que é terra sem lei. Exato. Não é uma terra sem lei. E é realidade, né? A gente tem que entender que o futuro é agora. Então, a rede social, ela é uma extensão nossa. O que está na minha rede social é uma extensão do meu pensamento. É o meu posicionamento, é como eu sou como cidadã. Então, o que regula a nossa vida como cidadão? Não são os nossos documentos, né? Os nossos históricos, enfim. Então, passa isso para o virtual. Não há necessidade, vamos criar uma regulação, uma lei, censura, não sei o quê. Cada um sendo responsável... Claro. Pelas suas atividades dentro das redes, a gente já tem a Constituição Federal que regula isso. Pronto, né? E voltando a falar de inteligência artificial, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, claro, né? Sim. Então a gente trouxe o exemplo para o mal, mas o exemplo para o bem é que hoje ela acelera muito, né, o trabalho. E aí, nós que somos jornalistas há bastante tempo, lembra o tempo que a gente tinha que decupar a entrevista com fita? Você pegou fita? Eu peguei fita. Peguei fita também, fita. E aí volta a fita. Pilha acabava. Pilha acabando, e aí começa a achar aquele ponto. Hoje,
a inteligência artificial permite a gente... Primeiro que a gente consegue gravar um call, né? Online ali, né? Uma ligação online, uma chamada de vídeo. Depois a gente consegue pegar esse áudio e colocar para transcrever e pedir os principais pontos de acordo com o que a gente já trouxe na matéria, porque a gente está entrevistando a pessoa, a gente vai anotando, né, os pontos principais, consegue sair um lead ali em 2, coisa que a gente levava horas só para decupar a fita. Você otimiza muito, né? Então tem que ver o lado bom e o lado ruim. E aí depende de quem usa, né? E isso é para tudo, né? Tem livros, né, que falam, né, da eletricidade. A eletricidade é boa, ela ilumina, mas alguém pode eletrocutar alguém. Então é sobre isso. A ferramenta tá aí, o que vai mudar ela é a intenção de quem está usando. E o que você acha que vai acontecer para as próximas eleições? E dentro desse cenário que você coloca, né, seria o ideal, né, porque o anonimato, muita gente se esconde, né, é isso aí, nas redes sociais, né, não estou falando nem de deep web, né, aí estamos falando da internet real aí, do que as pessoas têm mais acesso. O que você espera pelo cenário que a gente está vendo, que já parece que a gente está vendo esse filme é um remake aí que a gente está vendo novamente. Gostaria de saber a tua posição aí, porque, é claro, apesar de ser uma eleição nacional, né, você tem outros cargos também, você tem estadual, federal também, e envolvimento direto dos vereadores, envolvimento direto de toda a cadeia, né, porque eu te ajudei, agora você me ajuda, enfim. É isso aí. Olha, O que esperar aí dentro desse cenário? E o que o TSE também tem feito, os nossos deputados, enfim. O ideal era fazer essa regulação o quanto antes, né? E que essa regulação, para ser imparcial, é só realmente trazendo a responsabilidade para quem está produzindo o conteúdo. Porque quando essa regulação ela vem com uma coisa mais subjetiva, fica difícil, porque dá até para barrar conteúdos de um lado e censurar e aumentar o do outro, né? Então, se, por exemplo, a esquerda está no poder e veio, então, mas vamos regular, falar certas coisas, pode ser prejudicial, mas esse outro assunto pode falar, quer dizer, quem vai definir o assunto não pode ser a legislação, porque isso é uma censura, né? Mas vai ser bem difícil, tem que ver o que vai acontecer, principalmente por essa possibilidade de clonagem de voz, né? Tem muita gente que não tem noção de distinguir o que é um conteúdo alterado, o que não é. Acho que as próprias às vezes redes... pequenininho lá, quando colocam pela informação de IA, a pessoa nem sabe o que é IA, às vezes. Nem sabe o que é IA. É bem difícil. A gente citava aqui nos bastidores o caso do Dória, né? Que já era um vídeo alterado ali, que manchou a imagem, por mais que depois se comprovou. Então tem que ter muita responsabilidade. Era tosco, né? Naquele momento era tosco. Hoje, em tão pouco tempo, esse que é o negócio. E a tecnologia está, né, cada vez mais. É uma novidade, né? A gente vê avatares hoje muito fáceis de ser criados, né? Você tem aplicativos até que as pessoas mesmas, elas conseguem criar versões dela em lugares onde elas nunca estiveram. Crie fotos corporativas para mim. Vai lá, pega seu rosto, põe com uma roupa diferente. Agora eu quero uma numa roupa de festa. E isso tudo está armazenando seus dados e está tendo ali seu rosto e tudo mais. Algumas com consentimento. E se não tiver esse consentimento, né? Eu posso colocar o político tal num lugar tal, numa montagem, e até provar. Porque a imagem já manchou, né? A gente sabe, né? Porque para criticar, a velocidade da crítica ela é muito maior do que a velocidade da defesa, né? E essa questão da gerenciamento de crise, você como jornalista também, né? Como é que lida com essa questão, especialmente com a questão das redes sociais? Gerenciamento de crise nas redes sociais. Estoura um problema, até você provar por A mais B que aquilo ali não tem nada a ver, o estrago foi feito. E como fazer isso daí, independente de legislação, porque você tem que apagar incêndio ali naquele momento. É isso mesmo. Como na crise com imprensa, as redes sociais não fogem muito a isso. É responder rapidamente à crise. Rapidamente, porque se tem algum perfil
acusando, ele vai marcar o perfil do vereador, no caso, vamos supor, né? Uma crise com o vereador. Um perfil terceiro acusando o vereador, ele vai marcar o vereador fulano de tal. Se não marcar, vai ter o nome, as pessoas vão começar a pesquisar o perfil. Ele já tem que ter um vídeo com uma resposta. Pronto, sabe? Ou um comunicado ali no perfil dele, porque daí vai descredibilizar a acusação. Sim. Então, como no jornalismo, né, como assessoria de imprensa, já tem manual de crise, o ideal é já estar prevendo a maioria das situações, né? No corporativo é muito mais fácil, né? Se você atende uma fábrica que tem possibilidades de incêndio, poxa, você já tem todo o manual de incêndio e tal. Então, na política, quais são as possibilidades de crise e como a gente deveria se posicionar nesse momento? Então, já ter previsto mesmo, para ficar mais fácil, porque quanto mais rápida a resposta, melhor. Agora, se a pessoa tá lá e o vídeo correndo, né? Porque o da acusação, como você disse, é naquela velocidade absurda. O vídeo correndo, entra no seu perfil, não tem nada? Você não se defende? Você não existe? Você vai passar a existir de uma forma ruim, né? Então, já tem que estar preparado, já ter um vídeo ali para tudo que tá fazendo. Vamos apagar esse fogo, porque é um dano muito forte. Então, quanto antes conter, melhor. Porque aí vai gerando, né, o fato sobre o fato. E aí um comentário, vai falar, eu sabia, falando de tal, é isso e aquilo, inclusive tal dia. Aí vai inflando. Sim, vai inflando. Tem que cortar pela raiz ali, tem que ser muito rápido. Muito Além rápido. Dos, né, às vezes aqueles usuários fakes que a gente não sabe de onde que são. Tem muitos, né? Também os robôs, né? Muitos. Os robôs, como é que funciona a questão dos robôs. E aí também entra uma outra curiosidade, Cristiana, e aí volto a dizer a questão de gerenciamento de crise. O jornalista saber, assim como o advogado tem que saber a real do político, que às vezes torna um problema familiar, violência, né, violência familiar muitas vezes, né? A esposa denuncia, vai para as redes sociais. Isso já acontece com deputados, inclusive, né? Inclusive deputado aqui da região, inclusive. Enfim, e como é que lida com isso daí, né? Porque a gente sabe que em âmbito institucional, às vezes existe muito corporativismo, mas hoje as redes sociais, né, não tem. Mas, obviamente, até a pessoa dizer que A não é B, B não é A, já postaram um vídeo e tal. E essa questão, volto a dizer, a questão de violência é mais comum do que a gente possa ter. Infelizmente, uma realidade da nossa sociedade. E quando atinge os políticos, então, isso daí... É pior ainda. Já teve experiência disso daí? Você ter que apagar incêndio? Não, dessa não, graças a Deus. Mas aí há casos e casos, né? Quando há uma narrativa que possa ser criada, ok. Quando não há, aí difícil, o ideal é não fazer, né, gente? Vamos lá. Indefensável. Indefensável. E às vezes o assessor é o último a saber, né? O último a saber, e é o que, como você disse, né? É preciso que a gente, como assessor, como jornalista que acompanha o político, saber tudo o que está acontecendo, porque precisa encontrar uma forma de comunicar aquilo da melhor forma possível. Não mentir, porque não é para isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Mas encontrar uma forma de contar o fato, de trazer a versão. Agora, por exemplo, um crime, né? Porque no caso, né? Por exemplo, violência contra a mulher é um crime. Aí não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Fica até muito... Defender o indefensável é complicado. Aí não dá. Né? Não dá. Cris, a gente já está no final. Um outro assunto, só para a gente finalizar, a gente tem a questão, por exemplo, que está começando, isso na Câmara Federal já é um fato, algumas câmaras municipais estão ampliando aí a participação dos vereadores nas emendas parlamentares, que é né, às vezes fala assim, tem os prós e tem os contras. Coisa de saber, no caso de Santos, por exemplo, os vereadores aumentaram aí, toda a situação como da oposição, aumentaram de 1,2 para 1,8. Isso equivale a que cada vereador terá direito, a partir do próximo ano, não ele terá direito, mas poderá indicar emendas algo em torno de 4,1 milhões de reais, essa é a expectativa. Ao longo do mandato vai dar algo em torno de 16 milhões de reais, se a gente for contabilizar aí em média, né? Isso outras cidades estão fazendo, estou falando no caso de Santos, mas outras cidades estão fazendo. São Paulo, por exemplo, o vereador é 0,28, equivale a 5 milhões de reais, não dá para comparar o orçamento de São Paulo, capital, com o orçamento, enfim, não tem como.
Mas a gente percebe também uma preocupação pelo executivo, que a gente está vendo o que acontece em âmbito federal, já ampliando para as câmaras e, é claro, as assembleias não vai ser muito diferente. Como você avalia essa questão sobre os valores das emendas parlamentares, ou seja, o legislativo, que o executivo tem que executar, mas o legislativo tem esse poder também financeiro, que é um poder razoável, podemos dizer assim. Como você disse, tem prós e contras, né? O pró é porque o vereador tem mais autonomia, consegue direcionar recursos, porque como ele é o para-choque da sociedade, ele é o primeiro a ser procurado. Sim. Se tem alguma coisa que ele pode resolver de imediato, ele consegue com a emenda e tudo mais. O contra é a falta de transparência. Sim. Nesses repasses, né? E isso eu digo muito mais pela Câmara Federal, que é o impasse que a gente está vendo. Que como é que podem aceitar que um dinheiro público ele é destinado, sabe Deus para quem e por quê? Não, isso não pode acontecer. Portal da transparência. Isso é inadmissível, né? A democracia, ok, legal, mas é dinheiro público e todo mundo precisa saber. Bota no sapato, né? Como aconteceu. Já teve na cueca, agora no sapato. E vai ter no sutiã, isso que pegar. Aonde puder vai entrar. Mas o ideal é que fosse um orçamento, então, mais participativo, que os vereadores, de fato, pudessem propor as emendas já dentro do orçamento. Sim. E tá lá, o orçamento está lá, porque o executivo tem uma série de implicações no seu orçamento, né? Tem percentuais constitucionais, 25% em educação, 15% em saúde, ou vice-versa. É isso mesmo, né? Uhum. E tem folha de pagamento. Folha de pagamento que não pode ultrapassar 50%. Responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, super engessado. E aí a emenda, não. Por quê? Né? Então, vamos. Ou a emenda, a verba, né? Sim, que eles passam. Por que não? Por que não precisa ter essa transparência? Então, o certo seria ser um orçamento conjunto, que cada vereador, então, pudesse, lá na hora do orçamento, falar, minha prioridade é isso, isso, isso. Ele destinava lá, na hora do orçamento. É uma vez por ano, né? A lei orçamentária anual. Então, o ano que vem, ele ia lá e já tinha mais X prioridades. E por aí se faria uma coisa muito mais transparente e justa, porque aí o executivo também teria a obrigação de cumprir aquilo que o vereador colocou lá. Agora, todo mês ou todo período, ele tem um valor X para gastar sem dar qualquer contrapartida. Não, aí é muita responsabilidade. Volto a dizer, e a fiscalização. Eu acho que o vereador pode ter essa autonomia, contanto que seja fiscalizado, porque se está tudo certo, qual seria o problema de demonstrar para onde enviou e por quê? Exatamente. Quem não deve não teme. Isso aí. Exatamente. Cris, eu queria agradecer pela sua presença, muito obrigado aí, sucesso aí, seu trabalho aí à frente também da UVEBS, da assessoria da UVEBS, a União dos Vereadores da Baixada Santista, e o lançamento do livro aí, Imagem e Reputação do Vereador na Era da Comunicação 4.0. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você que também nos acompanhou e quem puder, então, pode acessar o Instagram, conhecer os e-books e também conhecer o TextoCast, que é o podcast da UVEBS, que sempre traz um vereador trazendo o que ele está fazendo e é legal para acompanhar também o trabalho deles. Exatamente. Muito obrigado, Cris. Obrigado mesmo. E você pode acompanhar o programa completo nas nossas redes sociais, no canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV, Facebook também, facebook.com/jornalBocNews, e também nas demais redes sociais e no nosso site bocnews.com. Lembrando, a reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro, 45 da VPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.